nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um bate-papo de garbo e elegância. Hoje eu tenho o prazer de receber Roberto Fonseca, treinador do Paysandu, que vai trocar essa ideia aqui conosco. Professor Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para batermos esse papo e saciar a curiosidade da fiel bicolor. Seja muito bem-vindo ao É Nós Queiroz. Bom, primeiramente, muito obrigado. Só tenho a agradecer o seu convite. Prontamente nós aceitamos. Estamos aqui com o Totti, com o pessoal todo aqui, e a seu inteiro dispor aí para nós trocarmos ideia. Muito obrigado. Nação, querem saber o que o professor vai falar? Então eu te peço, tu já sabes, vem com nós. Professor Roberto Fonseca, primeiro seja bem-vindo ao Pará, ao Paysandu. E eu não tenho como não começar lhe perguntando, e lhe peço para que o senhor me responda de forma objetiva, o que realmente lhe fez aceitar o convite bicolor. O senhor que estava, antes do aceite, né, do fechamento do contrato, estava sendo sondado em equipes da Série B, uma carreira extensa. É o nome que já estava no imaginário do torcedor paraense, sempre ventilado aqui, e dessa vez deu certo. Por quê? O que fez o Roberto aceitar esse desafio no momento especial do Paysandu? Bom, primeiramente, como você disse, algumas coisas, né? Por exemplo, o tamanho, né, da responsabilidade, o tamanho do próprio Paysandu, os objetivos, e casou a oportunidade. Eu já havia tido o convite em outras vezes e acabamos não nos acertando, e dessa vez pegou situações aí que fez com que a oportunidade acontecesse, e acabou sendo agora, e com felicidade e com imenso prazer nós estamos aqui. E, Roberto, o que tu tinhas acompanhado, o que tu sabias do momento, sim, da instituição Paysandu, da história bicolor, eu imagino que sem problemas, mas do momento Paysandu, do momento vivido, dessas alternâncias, tu tinhas ciências, tiveste ciências na conversa, como é que foi isso? Vieste bem ciente do desafio mesmo, assim, sabendo o que estava acontecendo, tranquilo? Sim, com certeza. Toda vez que você recebe a sondagem, você começa a olhar o todo, né? Aonde que você vai entrar, aonde que você vai trabalhar, quais é a circunstância, equipe, trabalho, condição, estrutura, tudo isso é analisado. Eu já trabalhei com vários jogadores que aqui estão no Paysandu em outros lugares, e a gente sabia das condições, nós sabemos da condição. Focar, trabalhar para que aquela expectativa a gente possa estar correspondendo. Exato. Então, como o senhor falou aí, trabalhou com vários, trabalhou com uma parte desse elenco, o senhor chega em seguida a 3 contratações no ataque, né, de nomes, vamos dizer, de nomes pesados, né, o Rildo, o Grampola, que era outro nome que também vivia no imaginário do torcedor paraense. E agora, ontem, é anunciado o lateral direito, novo lateral direito. A minha pergunta é, esse lateral já passou pelo senhor? Foi uma indicação ou passou por uma conversa? E essas contratações dão uma encorpada as 3 contratações anteriores ajudaram na sua decisão também? Tipo, tem coisa boa aí? Depois eu falo de quem já estava. Não, das outras contratações eu não tive a participação, sabia que já estavam aqui chegando, né? Rildo, Grampola, que estavam negociando e acertado e trabalhando para poder ficar à disposição. Então, a gente já sabia. O Leandro é um atleta que trabalhou já conosco em outro lugar e calhou da saída de um outro, né, lateral que estava aqui, né, no caso do Israel, e nós ficamos apenas com o Marcelo. E a gente tinha que trazer um jogador para poder brigar, para poder trabalhar, nos dar mais opção ainda, além do Marcelo. Nós teremos o Leandro e eu tenho certeza que nós estaremos bem servidos. A gente precisa sempre ter opção.
no mínimo, cada posição, duas. Quem tem duas acaba tendo apenas uma, né? E ele foi uma indicação sua, Roberto, ou ele partiu de outros, mas o senhor validou porque já conhecia? Exatamente isso. Eu acabei validando. É um jogador assim que a gente deu o aval porque já conhecia, trabalhando com ele em outro lugar, sabemos que é um ótimo profissional e que vem aí com certeza para contribuir. E aí acabou, né, calhando. É um atleta que estava inserida numa equipe da Série B, perfeito, automaticamente está ritmado, está bem fisicamente, pronto para chegar e acabar ficar a nosso dispor. Que é uma condição que o senhor já trabalhou em tantos clubes, que é uma condição a ser analisada, né? Porque como a Série C é uma situação específica, jogadores que chegam já no ritmo de jogo pronto faz toda a diferença, né, professor? Toda a diferença, porque normalmente tem uma condição aqui de um jogador parado mais tempo. Isso é muito bom, né? O jogador está pronto aí. Sim, não tenha dúvida, né? Porque quando chega jogadores que estavam parados, você tem que dar um tempo, preparar, condicionar para poder tanto nos ajudar como também ajudar o atleta, para não ter lesão, não ter uma contusão mais séria. Então, o atleta em atividade, nós, com certeza, iremos minimizar muito esses componentes, né? Contusão, preparação, a perda aí, quem sabe, de 7 a 15 dias para ele entrar em forma e ter a condição de jogar. Jogadores que estavam jogando, a gente pula essa etapa aí. E a Série C, professor, tem também uma situação, até para isso, caso não haja condição de ter um cara que venha, seja uma boa oportunidade, mas que tenha o negócio de estar parado um pouco mais de tempo, o intervalo entre um jogo e outro, né? O tempo de preparação, ele te dá uma possibilidade de jogar com isso melhor do que em outros campeonatos. Não lhe dá? O que eu quero dizer? Um risco a mais de um atleta começando uma recuperação em outro momento, você pode correr, né? Porque entre um jogo e outro a recuperação dá tempo e tal. Ou eu estou falando muita besteira? Não, é muito pertinente o que você falou, porque até o perfil de um atleta você acaba tendo que escolher. Por exemplo, a gente sabe que um atleta, às vezes, numa série A e B, você não pode contratar esse jogador. Ele não vai ter condição de te dar 2 jogos, por exemplo, 3 jogos em uma semana. Na Série C, ele te dá essa condição de você jogar cada semana, recuperar, preparar ele para o próximo jogo. Então, está perfeita a sua colocação, sim. Nos conteúdos que eu faço, me perguntaram muito sobre a contratação, principalmente no caso do Rildo, que já entrou, já ajudou. Paulo, pô, mas ele vem de lesão. Eu falei, cara, eu acho dos três o maior risco, vamos chamar de risco, mas a condição Série C dá ao Rildo ser uma, entre aspas, muito entre aspas, uma aposta legal, porque seja como for a utilização que o treinador der para ele, ele tem essa condição de recuperação e qualidade. O Rildo tem de sobra, né? Eu acho que o Rildo é o meu exemplo disso por causa da lesão grave que teve, não teve sequência de jogos, mas no campeonato que ele vai jogar, ele pode ser e será muito útil, né? Pela qualidade, sim, pela experiência. A resposta é praticamente a mesma daquela que nós demos anteriormente, né? Em uma competição de jogos um atrás do outro, acabaria tendo dificuldade e correndo um risco muito maior. A Série C ela proporciona a recuperação desse tipo de atleta, né? As competições, a Série A, B, C, D, elas são muito diferentes umas da outra, né? Em todos os sentidos, física, técnica, recuperação, preparação. Então, te dá a condição de ser diferente de uma competição para outra. E aí eu vou entrar... Tem uma outra pergunta, mas o senhor tocou nesse ponto, eu vou no seu link perfeito. Qual é, para o senhor, com tanta experiência, a maior característica de um time para ter sucesso numa Série C, professor? Porque uns dizem que é isso, outro que é aquilo. Eu queria ouvir do senhor, que tem tanta experiência aí em tantos campeonatos da Série C. O que ela lhe diz, o que precisa ter principalmente? Olha, você em toda competição, a Série C, ela talvez ela tem que ser um pouco mais inserido
no contexto de você ter uma equipe competitiva. Eu não vou colocar cascuda, mas ela tem que ser competitiva. Claro que se você tiver competição e definição, qualidade, espetacular. Mas a Série C ela tem que ser compreendida pelos atletas um pouco diferente. Eu acredito assim, a nossa estreia foi muito característica disso, diversidades, dificuldades, expulsão, condição física, tática, todas inseridas em uma partida, e aí ela acabou sendo o quê? De superação e qualidade. Eu acho que foi bem característica de uma Série C. Então, essa sua estreia, óbvio que a condição da expulsão, a condição do não vencer em casa, né, que traz um componente psicológico totalmente diferente, essa pressão, mas assim, se a gente olhar no todo, aquilo ali é meio um suco do que precisa ter no decorrer do campeonato para ter sucesso, né? Mano, não deu na técnica, é transpiração, é posicionamento, é competição o tempo todo, seria isso, então. Exatamente. E fomos decisivos, tivemos poucas oportunidades, mas todas as oportunidades que nós tivemos, o adversário correu o risco de tomar gol e acabou tomando. Então, assim, é uma síntese, né, muito forte daquilo que tem que ser uma Série C. Muita transpiração, mas também qualidade e definição na hora que nós tivemos essas oportunidades. E o contra-ataque do gol, apesar do fator sorte que entra em todo jogo, porque é um jogo, ele é uma amostra da qualidade, porque é um contra-ataque muito bem executado. Ok, tem o fator sorte no início, mas tem a inteligência do passe na hora certa e da bela conclusão, né? Também. Então aí está também esse suco, a qualidade entrando no momento certo. Exatamente. Eu acredito que a velocidade do mar, a disposição, às vezes, do Rildo na briga, foram todos componentes. E acreditar, né? O Diego acreditou no desenrolar de todo o lance, e aí foi um contra-ataque, assim, como a gente costuma dizer, um contra-ataque bem de manual, né? A 2, 3, se você analisar quantos toques foram dados até a execução do gol. E o acompanhamento do Diego, né? Mesmo com um a menos, ele... Pô, aqui dá para eu ir porque eu devo receber essa bola. Então, também a inteligência do jogador, óbvio, orientado, de estar acompanhando aquele lance. Se ele não acompanha, aquele contra-ataque, mesmo bem feitinho, é possível não dar em nada, né? Não, com certeza. Você chega numa minoria no ataque, você vai ser superado quase sempre pelo adversário e pela maioria dos seus defensores. Professor, e eu queria lhe perguntar uma coisa. É óbvio que ainda não deu para ver o Roberto, o Paysandu do Roberto, nem pela falta de tempo, mas sim pela característica do jogo que se apresentou. O senhor deveria ter X ideias, teve que esquecer várias delas e pensar em outras durante o jogo. Tem uma coisa que a torcida bicolor, principalmente, criou assim um cenário que é: não vai rodar se não tiver o meia. Não vai rodar se não tiver o meia de criação. Também falo que, gente, meia de criação tem gente querendo na Champions League, né? Então, imagina, na Série A tem, na Série B gente querendo ter na Série C. O mundo ideal do Roberto Fonseca tem esse meia ou não? Não necessariamente. Com o elenco que o senhor tem, as peças que o senhor tem, nas funções que ela exerce, dá para fazer muito bem. Minha opinião, até para o senhor discordar de mim, tranquilo. O meia seria lindo, mas hoje se encaixa o time ali. Né? Mas o senhor sabe, o senhor já ouviu a história do meia, e o elenco tem o Rui, né? Que é um jogador que veio para ser esse meia, não está bem. O que o senhor espera dele? Veja bem, o meia, ele te dá uma condição diferente de jogo. Essa que é a grande realidade. É isso que nós temos que analisar. Você jogando sem o meia, você tem várias situações. Um 4-2-4, ou quem sabe um 4-1-4-1 sem o meia. Pode acontecer? Pode. Aí a gente fala no futebol dois médios. Dois médios são aqueles que é o famoso box-to-box, é o de área a área. Então, você tem que ter esses dois para poder tentar suprir uma carência
meia. Mas, assim, uma característica como essa, ela te dá uma variação, ela te dá uma condição diferente numa partida específica que você pode acabar precisando e tendo que contar com esse meia. É óbvio que nós temos que ter essa posição, nós temos que ter essa opção também. Mas assim, o que eu queria insistir um pouco é assim, o Paysandu tem algumas características de médios, ou de volantes, ou de meio-campista, por exemplo. Eu acho os médios do Paysandu muito bons jogadores para a Série C, estamos falando da competição, são muito bons jogadores. E ponto seguida. Para a Série C, o Bruno, o Marino, que estreou, o Paulinho, que é um excelente jogador, talvez não tenha colocado tudo para fora e tal. Esses caras lhe dão essas alternativas caso o meia não venha, né? Ele consegue ter um meio de campo talvez de menos criação, mas mais movimentação, e aí o senhor terá que criar alternativas outras para essa bola chegar. Seria isso? Perfeito, claro. Você tem. Eu sempre falo, nós treinadores, nós temos um modo que nós gostaríamos de operar, né? O modus operandi aí que a gente gostaria. Mas não é sempre que você tem condição. E aí tem hora que você tem que moldar a equipe com as opções que você tem. E assim, o Paysandu tem muitos médios, porque tem diferença entre um volante fixo e médios, né? Então, assim, esses médios, eles podem acabar suprindo, como eu te falei. Em muitos momentos, você precisa de ter aquela opção pontual para mudar uma característica. Mas nós estamos tentando fazer com que essa função a gente consiga suprir de uma outra maneira com esses médios nossos, que, como você acabou de falar, que nós temos condições, nós temos opções e, por enquanto, elas têm funcionado. Inclusive, talvez até com a chegada do novo lateral, você tem dois bons. Eu acho o Diego muito bom jogador. Acho o Diego assim, um lateral assim, que ele sempre te entrega regularmente em cima, então é uma alternativa. E aí, professor, eu queria também lhe perguntar, até para a torcida do Paysandu, que lhe queria muito, mas talvez não conheça tanto o trabalho, né? Porque é difícil todo mundo acompanhar. O que o Roberto Fonseca imagina com o que tem, né? E se precisa de mais alguma coisa para o time do Paysandu? Como jogo, professor, como jogo, tá? Depois a gente fala de objetivos aí, o que o senhor imagina, mas assim, como é que o Paysandu, na sua cabeça, no seu objetivo, vai jogar? Olha, nós temos que ter uma equipe competitiva, inteligente, uma equipe que saiba o que quer dentro de campo, né? Eu falo sempre que o jogo ele tem fases, ele tem as fases do jogo, né? Ela tem a marcação alta, baixa, posse, marcação, bola para o adversário, são várias fases. E você tem que ter uma equipe que ela seja moldada e saiba jogar nessas fases, né? Que ela tenha uma segurança, ela tem um modo de jogar de acordo com essas fases. Eu acho que é muito importante você passar e ter inserido no DNA da sua equipe todas essas condições, porque em muitos momentos você vai ter que propor o jogo porque você vai precisar do resultado. Então, você tem que ter essa fase bem definida. Tem hora que, como aconteceu aqui no jogo, de você ter uma marcação muito forte e ter que sair no contra-ataque. Então, eu acredito assim, a gente tem que se moldar de acordo com as adversidades e as necessidades que uma partida ela nos proporciona, e cada uma são muitas variações que a gente acaba tendo dentro de uma partida. Por que eu lhe pergunto isso? Porque um time como o Paysandu, com uma torcida como a Bicolor, né, ela sempre imagina o time dela sendo o protagonista do jogo. Protagonista no sentido do que a maioria pensa de futebol, que é eu jogando, né? Eu jogo, eu tenho a bola, eu jogo. Você pode até ser protagonista de outro jeito. Eu sou um time mais reativo, mas eu sou extremamente protagonista no que eu me proponho a fazer. A pergunta para o senhor era isso, porque haverão momentos em que o Paysandu tenha que talvez ser protagonista, como foi no jogo passado, né? Peraí, deixa. Vamos matar o jogo, vamos ser mais letal do que outra coisa. É por aí. Então, sim, como você acabou de falar,
Nós começamos, por isso que eu falo de fases do jogo. Nós tivemos os 15 minutos com o Ratinho em campo, nós tentamos propor o jogo. Marcamos alto, tiramos espaço do adversário, tentamos marcar no campo de defesa do adversário. Eu falo sempre que é o lugar mais perigoso que você tem para roubar a bola. É o melhor lugar para roubar a bola, é no campo de defesa do adversário. É a marcação alta, como você disse. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, nós perdemos um jogador, tivemos que retrair e ser uma equipe reativa. Reativa, porém, continuamos o jogo inteirinho com 3 atacantes. Eu acho que isso é muito importante de enfatizar. Nós continuamos com Marlon, Thiago Santos e o Luan. Fomos trocando e continuamos com esses 3 atacantes. Por isso que eu acho assim, nós não fomos uma equipe que ela abriu mão de contra-atacar ou de atacar também quando tivesse a bola. Mesmo que isso, o desgaste foi grande com esse um jogador a menos desde o começo do jogo. Eu até falei na live que eu achei o Paysandu, por mais que o Tombense tenha ficado com a bola, sabe que é um semi-abafa, mas o controle do jogo, para mim, foi sempre do Paysandu, assim. Eu achei que o controle do jogo, dentro de cada ideia proposta, foi sempre do Paysandu. Perfeito. Não, mas perfeito, é isso que eu disse. Como você também colocou, eu costumo dizer que cada fase do jogo você tem que ter a inteligência para executar. Se você está marcando alto, está propondo o jogo, laterais enfiado, movimentação de atacante, você está propondo o jogo de uma maneira. Aí você tem que matar o quê? O contra-ataque do adversário, você tem que tirar. São várias situações que faz, não é aleatório, você tem circunstâncias que você tem que executar. Quando você está marcando baixo, sendo reativo, você tem que ter o quê? Letalidade, definição, execução, saída rápida, saída pressão. Então, são várias circunstâncias de acordo com o quê? Com a circunstância do jogo. Mas você tem que ter isso já todo trabalhado, todo no seu DNA, aquilo que vai acontecer, entendeu? E, professor, quanto tempo o senhor acha? Óbvio que não é o ideal, né? O senhor chegou, mas tem as... O senhor imagina o que aí? Mais alguns jogos para a torcida bicolor? O senhor mesmo olhar e dizer assim, já está parecido com o que eu penso. Nesse próximo jogo já daria? Não, né? Não, eu acredito sim, que a gente tem colocado as ideias. No próprio jogo a gente colocou bastante com as sessões que nós tivemos. Mas é claro que você começa a ter uma equipe mesmo, sabendo que cada jogador pode te dar. Eu acho que no terceiro jogo, na terceira semana de trabalho, eu acredito que já dê para ter uma identificação maior. Tanto daquilo que eu tenho, como eles também, com aquilo que o treinador e a comissão técnica quer também. Então, seria dos dois lados, né? Perfeito. Ou seja, para deixar a torcida bicolor feliz, se tudo der certo, o Papão chega voando no quadrangular, né? Porque aí já vai estar todo mundo mais entendido, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse é o melhor cenário. Como a gente fala no futebol, crescimento de equipe e maturidade no momento certo da competição. Professor, é uma dúvida minha, tá? Mas como eu não sou fisiologista, eu não sou jogador, não sou treinador, então eu faço questão de fazer essas perguntas para não parecer, porque parece idiota, mas não é. A faixa etária, a média de idade do elenco bicolor, com a condição da Série C, muitos jogadores acima de 30, bons jogadores, é um problema? Preocupa ou não? Pode ficar tranquilo. É uma curiosidade minha. Não porque é o seguinte, a gente volta lá atrás na onde nós conversamos. É um campeonato que permite a recuperação desse tipo de atleta que ele pode estar jogando toda semana. Se, às vezes, a faixa etária alta, com jogos aí de terça, sexta, domingo e tudo mais, aí sim. Mas na Série C, eu acredito que esse daí é um cenário mais tranquilo. Porque aí a entrega do jogo pode ser recuperada com esse tempo, né? Perfeito. Perfeito. Tem tempo para recuperar e trabalhar.
Exato. Porque tem a recuperação e tem que ter o trabalho da semana, que senão não adianta. Professor, como a gente tem Exatamente. treino para dar, eu não quero ser o culpado de uma sessão de treinamento com menos tempo. Voltar a lhe agradecer, pedir para que a gente tenha outros, que tem tanta coisa para falar sobre sua carreira, como foi, enfim, tantas e tantas histórias, mas hoje, pelo tempo, foi focado no Paysandu. Eu queria lhe perguntar, o que a torcida bicolor pode esperar desse time e qual é o objetivo? E aí eu vou lhe ser direto. É subir? O Paysandu tem como objetivo barra obrigação subir ou só objetivo de subir? Não, eu acho que o objetivo ela junta com a obrigação também, a necessidade, são várias coisas, né? Mas eu cheguei aqui com os atletas, quando da minha semana, eu falei assim: nós temos que ter 3 objetivos muito distintos. Primeiro, a estreia e ganhar dentro de casa. Sequência, classificação, terceiro acesso. Não existe uma coisa sem a outra. Nós temos que ter uma sequência lógica de pontos, né? De objetivos alcançados. necessidade. Nós temos as fases. Claro que tudo aí passa. Passava pela estreia, passar pela classificação e tem que passar pelo acesso. Eu acho que esses foram 3 objetivos traçados. E aí, realmente, o quadrangular realmente é outro campeonato? Com certeza. Você tem que entrar super preparado, motivado, focado e sabendo que é praticamente um campeonato à parte. Por isso que é importante ter essa evolução para chegar naquela linha final do turno, né, dos 10, e já virar bem na ponta do casco, não é isso? A gente... Exatamente isso. Você tem que chegar, vamos dizer, com o seu elenco preparado e, ao mesmo tempo, limpo. Limpo, que eu digo, cartões, lesões, preparado para a gente ter o nosso ápice físico, técnico, tático dentro desse quadrangular. Professor Roberto, primeiro foi um prazer trocar uma ideia, lhe conhecer, aprender com o senhor. Muito obrigado, tá? E agradecer muito o seu tempo, a sua gentileza, o jeito que o senhor explicou, fiquei muito feliz. E deixar o espaço para o senhor para dar um recado para a Fiel aí, chamá-los, porque ela, apesar de não estar em campo, o senhor sabe, ela é fundamental para todos esses objetivos, né, traçados aí dentro. Pode ter certeza que o que eu mais gostaria era ter vindo numa época que pudesse sentir toda essa força, cobrança e esse 12º jogador que é a nossa nação bicolor aqui dentro do estádio. Mas a gente sabe que eles estão aí torcendo, estão todo mundo procurando, e eu digo sempre, a nossa obrigação como profissional é representá-los bem lá dentro, com intensidade, com suor, com trabalho e, obviamente, com objetivos conquistados. Uma observação final. O senhor não tem problema nenhum com a palavra cobrança, né? Eu notei tranquilamente. Faz parte. É obrigação subir. Assim, o senhor lida muito bem com isso, né? Eu digo sempre que o futebol, a gente sente essa falta quando está em casa. Então, quando a gente está trabalhando, ela faz parte e a gente tem que assimilar e saber que isso não pode ser uma carga pesada, ela tem que ser uma carga motivacional. Exatamente. Parabéns, professor. E, mais uma vez, muito obrigado. Nação Querosense, professor Roberto Fonseca, treinador do Paysandu, esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.